Olá, estamos começando mais um programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E hoje nós vamos falar sobre o programa Bolsas Líderes Estudar, fornecido, proporcionado pela Fundação Estudar, que esse ano oferece bolsas de até 90% para estudantes de excelência do agro. E para falar sobre esse assunto e nos contar um pouco mais sobre o trabalho feito pela Fundação Estudar, eu converso agora com o Lucas Mendes, que é o diretor executivo da Fundação. Lucas, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Bom dia para você, Fabiano, todos os ouvintes, telespectadores, um prazer enorme estar aqui na TV USP. Infelizmente online, que eu queria estar em Piracicaba para poder depois passar ali perto do rio e comer um peixinho, mas estamos aqui. Perfeito. Não faltarão oportunidades, creia. Lucas, conta para nós um pouquinho sobre a Fundação Estudar. Acho que é importante nós, antes de tudo, conhecermos um pouco a Fundação, sua história, seus objetivos. Fala um pouco para nós sobre esse contexto. Certo. A Fundação Estudar, ela nasce em 1991 e uma ideia bastante simples de apoiar brasileiros de alto impacto. No início era estudar no exterior, hoje a gente expandiu isso para o Brasil também. O primeiro bolsista nosso acabou sendo o Carlos Brito, né? Ele trabalhava com o Jorge Paulo Lema e pediu para fazer um MBA em Stanford, não tinha a grana, e o Jorge falou, passa no MBA que a grana a gente dá um jeito. E assim a gente começou, né, com esse primeiro bolsista. E depois, desde o início dos anos 90, a gente foi dando bolsas de graduação e pós no Brasil e no exterior, sempre com a cultura muito de quem é beneficiado tem que ter um compromisso em fazer algo relevante para o Brasil, seja no setor público, seja no setor privado, seja no terceiro setor. E esse aí é o nosso 34º ano. A gente já tem mais de 900 fellows, né, que são esses bolsistas, que a bolsa da Fundação Estudar é uma bolsa, você carrega ela para sempre, com a expectativa que essa turma, uma vez que se forme, progrida na sua carreira, depois volte, faça mentoria, nos ajude a escolher novos bolsistas. Então, esse é o trabalho aí da Fundação Estudar, que tem 34 anos. Hoje, a gente consegue fazer isso graças aí a centenas de doações de pessoas físicas, dezenas de empresas que nos apoiam também. E muito feliz esse ano, né, de ampliar um pouco o nosso programa de bolsa para outras áreas que a gente teve menos atenção. A gente pode falar isso um pouco depois. Sobre minha trajetória, eu fui bolsista da Fundação Estudar, eu recebi a bolsa, né, sou bolsista, em 2014, quando eu fui fazer um mestrado em Direito na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, vocês já devem ter sacado pelo sotaque aqui que eu sou mineiro. Então, eu sou lá de Belo Horizonte, eu estudei Direito na UFMG e na graduação eu participei de muita coisa de Direito Internacional, tive chance de fazer um estágio no sistema da ONU, fiz um intercâmbio na França, né, na Sorbonne, que mudou muito minha vida, minha perspectiva assim, de quem quer estudar, me animou muito para estudar fora e depois querer fazer um mestrado também. Então, lá no UFMG a gente até criou um grupo ali, que a gente chama de Amigos da Vetusta, né, que é o apelido lá do Direito da UFMG, que a gente também dava bolsa para a turma, principalmente a turma que tinha entrado na faculdade já desse regime, privilegiava baixa renda, ter acesso a essas oportunidades de estudar fora. Então, a ideia de propiciar a oportunidade de educação e estudar fora sempre teve comigo. Eu iniciei minha carreira trabalhando no governo, trabalhei no CAD lá no Ministério da Justiça em Brasília, depois fui para o Itaú. No Itaú fiquei 5 anos, e lá eu fui um dos fundadores do Cuba, né? Aquele hub de empreendedorismo. Inclusive, a primeira vez que eu fui para Piracicaba foi para visitar o Pulse aí, que é um hub de empreendedorismo incrível, muito startup legal. E depois eu fui CEO da WeWork aqui no Brasil durante 5 anos. E antes de me juntar aqui à Fundação Estudar, que eu entrei no final do ano passado, eu trabalhei numa escola de educação básica, né, que chama Lumiar, onde um projeto de expansão, a gente fez várias escolas no Brasil e no exterior, até no Iraque a gente abriu uma. Então, foi aí uma transição, né, do direito para a tecnologia, agora com educação, e recentemente aceitei o convite aí para
assumi aqui na Fundação Estudar. Então, é meu primeiro ano aí do programa de bolsas, e para mim é uma honra, né, poder devolver aí essa oportunidade que eu tive para tanta gente e ampliar. Então, acho que esse seria um pouco um resumo aqui da minha trajetória, um pouquinho do que faz a Fundação Estudar. Vale dizer também, caso alguém na audiência tenha conhecido do ensino médio, né, a gente tem um programa que chama PrEP, que é um programa gratuito, tem uma versão dele online, e tem uma versão que a gente faz com 70 estudantes por ano, que prepara estudantes brasileiros, jovens brasileiros, para estudar no exterior. É um programa incrível, né? Chama PrEP, já tem mais de 10 anos. Então, além desse programa de bolsa, que a gente vai poder falar um pouco mais à frente, a gente também tem esse programa que é o PrEP, é um programa aí para estudantes do ensino médio se prepararem para estudar no exterior. Perfeito. Você comentou, né, que inclusive nós vamos trabalhar um pouco mais adiante sobre essa questão da inclusão do agro, né? Mas você comentou dessa expansão de áreas. Quais são as áreas com as quais a Fundação vinha trabalhando até agora? Como é que se dá, existe alguma delimitação com relação às áreas que receberão investimento, que receberão candidaturas para os programas de bolsa? Como é que vocês definem isso? Historicamente, a gente pode dizer que foram ondas, né? Então, a primeira onda ali dos anos 90 era só MBA, então era foco ali em administração e etc. Depois, a partir ali dos anos 2000, né, a gente foi ampliando para outras áreas, aí foi entrando, por exemplo, direito, engenharias, né, cursos no Brasil também, né, a partir de 2006. Na verdade, já fez isso também nos anos 90. Áreas mais, vamos dizer, até os anos 2000 era mais ligado a negócios. Uhum. E aí, a partir ali dos anos 2000, final dos 2000, 2010, a gente ampliou um pouco para gente que queria trabalhar com política pública, né, governo, e mais recentemente ciências de maneira geral. Então, tem vários cientistas aí na nossa comunidade, muita gente de empreendedorismo, né, que está criando as suas empresas, porque o jovem brasileiro também foi mudando. Em 2020, a gente criou um programa que chama Tech Fellow, que hoje é junto com líderes, que é focado na área de tecnologia. Então, a área de tecnologia é uma área que a gente, nos últimos anos, tem dado bastante bolsa, e a gente continua dando bolsas, né, para direito, para administração, economia, coisas que a gente já fazia desde lá de trás. Veio essa questão também de alguns bolsistas estudando política pública, né, áreas mais relacionadas ao setor público, educação, né, aparece bastante. Muita gente querendo empreender, e aí em vários setores. E agora, recentemente, a gente também tem da área da saúde, né, já tem alguns anos que a gente recebe bolsistas aí da área da saúde, medicina, nutrição, enfermagem, várias áreas. E agora agro, né, porque a gente não tinha muitos líderes que iam trabalhar com agro. Então, a gente achou aí que é uma área muito importante para o Brasil, e a gente vai poder falar mais das ideias que a gente tem com o agro, mas dá para dizer que isso não vai ser um projeto de um ano. Toda vez que a gente começa a dar bolsa, a gente quer fazer isso aí por muitos e muitos anos. A gente mira em ser uma organização centenária. Então, a gente nunca parou de dar bolsa lá para os MBAs, que começou desde os anos 90, a gente foi expandindo para outras áreas, e nos últimos anos, muitas bolsas na área de tecnologia, e agora essa inclusão aí do agro também. Perfeito. E como é que se dá a sustentação da fundação, desses projetos, Lucas? Vocês contam com parceiros? Como é que funciona isso, do ponto de vista financeiro? A fundação, ela nasce lá com o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira e o Marcel Teles, né? E eles hoje, cada um tem filantropias próprias, né? A Fundação Lema, a Fundação Brava e a Fundação Teles, que são grandes doadores da Fundação Estudar, né? Eles seguem, desde que começou até hoje, fazendo doações relevantes, mas com o tempo a gente começou a receber doações também, primeiro, dos bolsistas, né? Então a turma, eu dei o exemplo aqui do Brito, né? O Brito hoje, todo ano, ele paga novas bolsas para estudantes. Então, uma vez que a pessoa foi bem sucedida, acabou sendo CEO aí da AB Ambev, né, maior cervejaria do mundo, ele fez doações generosas aqui para a gente, e todo ano acaba apoiando bolsistas. Então,
A gente tem até um fundo patrimonial, que tem um dinheiro lá que todo ano a gente pode usar para dar bolsa, né? Que é aquele modelo do endowment americano. E a gente recebe hoje mais de 300 pessoas físicas são doadoras da Fundação Estudar. Se tiver alguém interessado, pode entrar lá no nosso site, contato com a nossa equipe, desde doações pequenas até doações milionárias. E a gente também tem uma série de empresas que nos apoiam há muitos anos. E, então, acho que esse que é o composição, de onde vem aí o dinheiro para poder fazer essas bolsas e escolher essa turma, né? O processo seletivo é super concorrido. A gente tem aí, às vezes, 40 mil candidatos, então o processo tem mais de 100 voluntários da nossa rede apoiando e a equipe interna nossa aqui também ajudando a organizar. E uma das coisas que a gente tenta sempre defender é essa história do give back, né, da multiplicação. Então, a gente que estudou aí, né, em Universidade Federal, a gente recebeu de algum jeito uma bolsa. Então, se possível, né, devolver, seja com a Fundação Estudar, seja com esses diversos outros modelos aí que existem hoje, contribuir com a educação no Brasil. Então, é isso, a gente é muito feliz aí de receber essas doações, e só é possível fazer esse trabalho porque a gente tem essas doações de toda a nossa comunidade e de gente que às vezes nem foi bolsista, muitos, né, a gente tem mais de 200 pessoas que nem foram bolsistas, mas gostam do nosso trabalho, acreditam aí no que a gente faz e doam para a gente também. Perfeito, Lucas. Agora você falou que é um processo bastante concorrido, né? Como é que se dá esse processo? Quer dizer, a pessoa vê lá, abre um edital, vê no site ou através de um outro canal de divulgação. Como é que funciona esse processo de seleção das pessoas que serão beneficiadas por essa bolsa? Nosso site é o principal portal mesmo, né? Mas quem quiser nos seguir nas redes sociais também, no Instagram lá, Fundação Estudar, tem um edital anual. Então, esse ano a gente vai com a inscrição aí até o dia 6 de abril. E esse processo parece mais com a candidatura que você faz para estudar no exterior, né? Então, um processo que tem muita pergunta, muito autoconhecimento. Mesmo quem não passa no processo, eu recomendo muito fazer esse processo, porque ele vai te preparar para outros processos seletivos, tanto empresa quanto universidade no exterior, e para além de ter um pedacinho ali de umas provas mais básicas, acaba tendo muitas perguntas sobre por que você quer fazer isso, quem é você, né, recomendação e etc. Então, eu recomendo aí quem tiver interesse, estiver nos assistindo, quanto antes começar a inscrição, porque ela não é uma inscrição rapidinha, né, tem que dedicar ali um tempinho para poder fazer ela bem feita. Desse número grande que eu falei, dos 40 mil, acaba que muitos nem conseguem terminar a inscrição. Então, para a gente é uma pena, assim, a gente pede muito que a turma faça com carinho a inscrição, porque ela tem algumas etapas, e aí, a partir dessas etapas, depois são entrevistas. A gente tem uma entrevista comportamental, uma entrevista técnica, e uma entrevista com um grupo de bolsistas, né, que recebeu essa bolsa. Eu, antes de trabalhar oficialmente aqui, eu fui voluntário, sou, né, desde 2017, ajudando a escolher novos candidatos. Então, e esses candidatos que são aprovados nesse funil todo chegam lá para falar com o nosso conselho, e aí a gente escolhe normalmente 40, 50 por ano. Gostaria de escolher mais, né? Mas é mais ou menos esse número que a gente escolhe. Mas não tem um limite exatamente, às vezes dá para ser um pouco mais, um pouco menos, depende muito da turma que a gente consegue levar a esse processo. E todo mundo que participa do processo e vai avançando, a gente também tenta, né, prover conexões, a pessoa, aí a gente não ganha a bolsa, mas que consegue ir avançando. A gente acha que é uma experiência muito legal, porque quem te entrevista nesse processo é gente muito bacana. Depois a gente faz conexão de quem foi entrevistado, com quem entrevistou, e o mexe aparece uma oportunidade de estudo, de pesquisa, de trabalho durante esse processo também. Legal. E as bolsas são destinadas, na verdade a pessoa já precisa, por exemplo, estar matriculada, ou o fato da pessoa foi lá, por exemplo, fez o vestibular, passou, ainda nem começou os estudos, ela já pode concorrer, ou precisa já ter uma caminhada do curso? A pessoa pode pedir antes de acessar, ou digamos assim, antes de começar os estudos? Isso, os requisitos são basicamente 3, né? Tem que ser brasileiro ou naturalizado, brasileiro, até 34 anos, né? Então, é uma questão de idade, e
tem que estar ou matriculado ou aprovado. Então, né, passei no vestibular, mas só vou começar em julho ou em agosto? Pode. Fui aprovado aí na Exalc, mas é só janeiro? Também pode. Então tem que estar matriculado para começar, e você pode acumular bolsas, né? Eu estou no segundo ano, tenho uma bolsa da FAPESP, posso acumular quando eu estudar? Pode. Mas a minha faculdade é de graça, para que eu preciso de uma bolsa? Essa bolsa pode te ajudar a ter outras experiências acadêmicas. Eu citei aqui o caso do intercâmbio, a gente recebe, óbvio, muita demanda disso, mas não precisa ser só isso. Você pode pedir para participar de um congresso, pode te ajudar aí com custos de vida, né? Às vezes sai do interior, vai morar numa cidade mais cara, igual São Paulo, pode ajudar com moradia, com livro, com alimentação. E mesmo que você não precise do dinheiro para nada disso, a gente tem uma rede muito potente que vai te ajudar na sua carreira, seja de pesquisador, seja de pesquisadora, seja de empreendedora, seja de médico, advogado, enfim. A gente tem esses 900 bolsistas, uma vez que entra para a rede, você faz parte dessa comunidade que vai poder sempre te ajudar, tem muitos eventos, né? A gente faz bastante coisa. Então, é isso, a gente recomenda muito participar pela rede, que eu acho que é um grande ativo que a gente tem, mas a gente sabe, né, quem é estudante sabe que um dinheirinho a mais ali para ajudar a ter experiências acadêmicas relevantes, poder fazer às vezes um curso no exterior mais curto, pode ser importante também. Então a gente é bem flexível com o uso desses recursos. A parte que não é tão flexível é um edital por ano, tem o prazo aqui do dia 6 de abril, e tem essas questões de ser brasileiro até 34 anos. Perfeito. Conexão TV USP hoje está recebendo o diretor executivo da Fundação Estudar, Lucas Mendes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. O programa Conexão TV USP está de volta e hoje eu converso com Lucas Mendes, diretor executivo da Fundação Estudar. E Lucas, agora no segundo bloco eu queria falar um pouquinho mais, então, de forma mais específica, sobre essa bolsa de até 90% para estudantes de excelência do agro. Como é que surgiu isso? O que motivou a Fundação a olhar de forma específica para esse segmento? Bom, eu brinco que é porque eu sou neto de agrônomo. Meu avô estudou lá na Universidade de Lavras, né? E tive chance de conviver com fazenda desde pequenininho lá, produzia queijo e tal. Então, é um gosto pessoal, mas óbvio que não foi só isso, né? A gente tinha uma provocação aqui, Fabiano, de como é que a gente poderia. Tem 3 coisas importantes com o agro, né? O agro é muito importante para o Brasil, cada vez mais. E na nossa rede, ele era relativamente pouco importante. Então, eu falei que a gente tem quase 900 bolsistas, e a gente deve ter ali uns 20, 30 trabalhando com agro, vai mais especificamente. Óbvio que com a cadeia inteira teria mais, né? E então a gente acha que a relevância do agro para o Brasil versus para a nossa comunidade estava um pouco desbalanceada. O segundo ponto, o agro é mais interiorizado, né? Então a gente está falando do interior de São Paulo, interior de Minas, Mato Grosso, interior do Rio Grande do Sul, interior do Nordeste, Piauí, Bahia, né, Rondônia, enfim, lugares que a gente tem muito pouca presença. E a gente acredita que os valores da Fundação Estudar são importantes para o Brasil todo, muito além, vai da Faria Lima, nessa área famosa da parte financeira de São Paulo. Então, a gente acha incrível ter a chance de ter esses nossos bolsistas mais espalhados pelo Brasil, levando esses valores de multiplicar a excelência, give back, devolver para a sociedade. Acho que esses valores são importantes e o agro pode ser um caminho. Tem um terceiro ponto, que o agro conecta o Brasil em países diferentes dos países que a gente manda a maioria dos bolsistas. Então, a gente tem muitas bolsas no Brasil e as bolsas do exterior, a maioria dos Estados Unidos, tem algum número na Europa. Quando você olha para o agro é muito integrado com o Oriente Médio, com a Ásia. Então, a gente também quer dar mais bolsas, né? A gente já tem bolsistas lá em Abu Dhabi, Catar, China, Singapura. A gente acredita que o futuro do Brasil vai ter cada vez maior integração com a Ásia. Então,
além de dar bolsas no agro aqui no Brasil, para interiorizar a Fundação Estudar, a gente acredita que o agro vai nos ajudar a internacionalizar a Fundação Estudar, uma vez que esses grandes parceiros do Brasil no agro não necessariamente são os mesmos mais tradicionais ali de Europa, Estados Unidos e da própria América Latina. Então, enfim, tem muitos motivos, né? E a gente já recebe, Fabiano, um número de gente ali do agritech, que está fazendo startup e tal. Acho que esse público já nos procura um pouco, a gente quer ampliar, mas a gente também quer ficar de portas abertas para quem quer fazer pesquisa no agro, para quem quer ter uma carreira de executivo numa grande empresa dessa área, para quem tem outros interesses aí da profissão que não são necessariamente só essa parte, conectada com tecnologia e startup. Então, acho que seria importante. E para esse ano, né, para a gente ter uma rede legal, a gente convidou vários professores aí de escolas do Brasil inteiro, do agro, para nos ajudar, tanto a escolher, se tiver algum professor aí nos escutando, indique seus estudantes, né, para participarem do nosso processo, porque a gente está muito animado, né, com essas bolsas para o agro. A gente tem algumas empresas muito legais do setor, né, a Suzano já está com a gente há algum tempo, tem empresas de grãos também que nos apoiam, e algodão, enfim, tem várias empresas legais que estão com a gente aí, nos apoiando no agro. Então a gente acha que é uma oportunidade muito, muito legal, primeiro de muitos anos que a gente vai fazer isso. Então se inscrevam, indiquem os participantes, e aqui a Fundação Estudar vai estar de portas abertas aí para toda essa comunidade do agro. Agora, uma coisa muito interessante, eu estava lendo o material que vocês mandaram aqui, Lucas, você já citou inclusive algo mais ou menos nessa direção no primeiro bloco, mas acho que é importante a gente reforçar, é que a proposta da Bolsa é cobrir até 90% das despesas, né, dos custos acadêmicos, mas também de outras despesas, como moradia, transporte, que o aluno, porventura, tenha ao ingressar num programa, numa pós-graduação, numa graduação em outro lugar dessa natureza, né? Perfeito. E você pode pedir para reavaliar o valor dessa bolsa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina uma caloura que estava ali no interior do Paraná, entrou aí na Exalc. Então, vai gastar com comida, vai gastar com transporte, livros. Ela pode pedir para a gente lá esse valor. Esse ano também quero participar aqui de um congresso que vai ser lá na Universidade de Viçosa. Então, vai pedindo todo semestre, esses valores podem aumentando ou diminuindo, dependendo do que a gente recebe. E depois que a pessoa se forma, se ela quiser fazer um mestrado, por exemplo, ela pode pedir uma segunda bolsa para a gente. Então, todo ano a gente dá segundas bolsas, né? A não ser que a pessoa tiver feito algo, enfim, muito não esperado, nunca aconteceu, a gente sempre dá aí segundas bolsas para mestrado, para doutorado, né, e para intercâmbio durante o mestrado e o doutorado. Então, é uma bolsa que você leva ela com você aí ao longo da sua trajetória acadêmica e pessoal. Então, sem dúvida, né, do ponto de vista financeiro, o apoio ali, ele pode chegar a 90% do valor. Óbvio, quando é fora do Brasil é mais comum ter que pagar, mas no Brasil, óbvio, tem escolas que você pagar também. E o que eu sempre digo, né, desde o início, né, você recebe programas de mentoria, participa de eventos super exclusivos que a gente faz com a nossa comunidade, tem chance, a gente tem gente aqui que arruma sócio, tem gente que contrata. Então, todo dia aqui nos nossos grupos de e-mail, WhatsApp, aparecem oportunidades novas. Então, muito além aí desse dinheiro, você tem chance de conhecer gente incrível, e eu diria de sonhar mais alto, né? Eu, como citei, eu ajudo a escolher desde 2017, e é o dia mais feliz do ano, assim, porque eu vejo essa molecada querendo fazer coisa incrível, transformar o Brasil. A Fundação Estudar é um lembrete diário que o Brasil tem jeito, né? Que a gente tem muita gente fazendo coisa incrível. Às vezes você vê o jornal fica um pouco desanimado, mas tem muita gente legal fazendo coisa de ponta no Brasil. A gente acha que é nosso papel apoiar, conectar com outras das melhores instituições do mundo e envolver nesse ecossistema aí de estudo, excelência, que é o caminho do futuro nosso aqui. Então, que é um pouco por aí. Perfeito. Uma questão agora que você falando, eu acho que eu não te perguntei, né? A bolsa, ela tem duração do período do curso? Ela é renovada de tanto em tanto tempo? Como é que funciona isso? Se a pessoa fizer, por exemplo, uma graduação de 4 anos, existe a possibilidade de ser contemplada durante todo o período do curso com a bolsa? Isso. Feito.
Então, quando você é aprovado, vai até o final do curso que você está fazendo, né? Quando eu fui, era uma pós-graduação de 1 ano, então durou 1 ano. Mas a gente tem vários casos que dura 4, 5, às vezes 6 anos. E aí o valor que a pessoa recebe todo ano pode ser um pouco calibrado dependendo das necessidades. E uma vez que essa bolsa acaba, você pode pedir uma segunda bolsa, né? Mesmo para quem fez um mestrado, pode querer fazer outro mestrado. Se a pessoa fez uma graduação, quiser, enfim, entrar no mestrado, aí ela tem que pedir de novo, mas largamente a gente aprova, né? Tem um processo mais interno, bem simples. E essa bolsa, não existe um compromisso, não é um empréstimo, é uma bolsa mesmo. A bolsa é sua, você não é obrigado a devolver essa bolsa. O que existe, obviamente, é uma cultura que, uma vez que você tiver condições de tempo e ou de dinheiro de devolver para a Fundação Estudar e para o Brasil, a gente espera que você faça isso. E, né, todo mundo que passa por aqui acaba doando tempo, dinheiro, em vários casos que a pessoa acaba sendo aí muito bem sucedida financeiramente, muito maior do que o dinheiro que a gente apoiou essa pessoa. Então, essa é a regra, não é obrigado a devolver, mas é lógico, a gente acredita muito nessa cultura. Perfeito. E agora nós estamos com o edital aberto, né? Como é que funciona? Quais são os prazos? Boa. Eu vou dar uma dica aí para quem for participar também, que eu sou avaliador tem algum tempo, né? Então, o edital está aberto até o dia 6 de abril. Se inscrevam quanto antes para começarem esse processo, porque essa primeira fase da inscrição ela é um pouco longa, é diferente do que é só fazer uma prova para entrar na faculdade. Tem entrevista, tem que gravar vídeo, tem recomendação, então dá um trabalhinho. Então se inscrevam quanto antes e sejam autênticos, né? Acho que a minha dica seria essa. Às vezes o pessoal chega e fala, pô, vou querer imitar aqui alguém que eu conheço que é bolsista, falar que eu vou ser, sei lá, presidente do Brasil ou de uma ONG. A gente gosta, óbvio, de sonhos grandes, mas o ponto é que a história da pessoa tem que combinar com ela, não com a história de alguém que ela viu aqui, né? Então, contem suas histórias aí de coração, sem querer se parecer com A ou B que entrou aqui, porque quando a gente está avaliando, isso é fácil ver. Então, a gente, né, pede para a turma ser autêntica ali, quais são os critérios, né? A gente tem até lá no nosso site, é como se fosse um iceberg. Você vai olhar primeiro as conquistas, que é a ponta do iceberg que todo mundo vê. Então, a pessoa, sei lá, ganhou uma Olimpíada de Matemática, foi aprovada na Exalc, conseguiu aí ser pesquisador pelo CNPq, tudo isso são conquistas. A pessoa coloca lá as conquistas, todo mundo que entra nesse processo já tem algum grau de conquista, e o mais importante para a gente é o como, o que motiva, né? Os porquês, o que move aquela pessoa. Porque como a turma é nova que entra, a gente está projetando o futuro. Então a gente olha muito os porquês, o que motivou a fazer aquilo, o como, se essa pessoa é uma pessoa que consegue mobilizar, né? Você não precisa ser, obviamente, presidente da organização estudantil para mobilizar. Às vezes um pesquisador é uma liderança técnica que mobilizou toda uma comunidade para desenvolver aquela área. Então, é um pouco como é que a gente olha. A gente olha muito o que fez, óbvio, o como, e tenta projetar aí com essa história o futuro. Óbvio, a gente também olha o delta, né, de onde a pessoa saiu, onde ela chegou e para onde ela quer ir. Então, mas as nossas bolsas, a gente escolhe baseado exatamente nessa trajetória. Depois que a gente escolheu, a gente vê quem precisa de mais ou de menos dinheiro. Então, é um processo muito legal, participar dele é muito interessante. Se tem alguém aqui que já participou, você pode participar de novo. 30% das pessoas que a gente aprova não é a primeira vez que participa. Isso inclusive aconteceu comigo, né? Em 2012 eu participei de um prêmio da Fundação Estudar, chamado Jovens Inspiradores. Fiquei pelo caminho, mas em 2014 voltei e acabei sendo agraciado aí com a bolsa. Então não tem problema tentar, não vai pegar mal, tentar de novo, pelo contrário, a gente acaba aprovando um volume relevante de pessoas que estão aí pela segunda vez tentando. Perfeito. E eu acredito, né, Lucas, que um dos pré-requisitos é que, claro, a pessoa já tem algum vínculo com a instituição que está pleiteando. Você já quer estudar no Brasil, no exterior, a instituição também já tem que saber disso, né? Não, então você tem que estar matriculado, né? Então, vamos supor, aí estou fazendo um intercâmbio na Universidade de Illinois. Então, tá bom, você já está matriculado na Exalc, tem o aceite da Universidade de Illinois, você coloca os dois lá para a gente. Mas se você tiver só matriculado na USP, qualquer faculdade, você já é elegível, não precisa necessariamente ter um plano imediato de ir para o exterior. Se tiver, coloca lá no plano também, para a gente saber. Aí tem um monte de pergunta ali que a gente vai fazer, para além de qual é a universidade que você já está aprovado ou estudando.
Perfeito. Eu conversei aqui no programa Conexão TV USP com Lucas Mendes, diretor executivo da Fundação Estudar, que falou conosco sobre as bolsas do programa Líderes Estudar. Lucas, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista e parabéns pela iniciativa. Obrigado pela conversa, obrigado a todo mundo aí que teve esse carinho e paciência de escutar aqui. E a gente está muito animado, né, com o programa de bolsa, em particular com essa vertente do agro. Acho que tem muita chance de a gente ter bolsistas aí da Exalc aqui com a gente. Então, se inscrevam, diquem, e vai ser um processo bem legal. E a gente espera, em breve, ter vários bolsistas aí em Piracicaba. Grande abraço. Abraço, obrigado, Lucas. E você que nos assiste, está aí uma grande oportunidade para você, para um filho, para um amigo conhecido, para um neto, não sei, não deixe de indicar e divulgar essa grande possibilidade. Eu agradeço a sua companhia também, que esteve conosco até aqui, lembrando que suas contribuições são muito importantes para nós. Envie suas dicas, comentários, sugestões, críticas através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.